Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. 18h04. Não importa se você está na Baixada, na Zona Sul ou na Ponte Rio-Niterói. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O ministro Gilmar Mendes suspendeu a decisão que estabelecia que apenas a PGR, a Procuradoria-Geral da República, poderia apresentar pedido de impeachment contra ministros do Supremo. Gilmar atendeu a um pedido do Senado para que qualquer cidadão possa pedir o impedimento dos ministros, mas o processo só será aberto com o voto de 2/3 do Senado. O projeto de lei que reduz o tempo de prisão de Jair Bolsonaro e outros condenados pela tentativa de golpe foi aprovado pela Câmara dos Deputados durante a madrugada. O projeto segue agora para o Senado. Se for aprovado, o texto reduz a pena pela metade e o ex-presidente poderia deixar o regime fechado em 2 anos. Depois de deixar a prisão, o deputado estadual Rodrigo Bacelar se licenciou do mandato parlamentar. Não há informações sobre o período do afastamento. Se ultrapassar 120 dias, o suplente assume o cargo. O comando da LERJ atualmente continua com o vice-presidente Guilherme Delaroli, que é do PL. Bacelar é suspeito de vazar informações sigilosas sobre operações policiais. Um ciclone extratropical atinge o sul do país, com chuvas intensas e ventos de até 130 quilômetros por hora. Os temporais causaram alagamentos e destelhamentos também no Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Regiões de São Paulo também sofrem com rajadas de vento, inundações e quedas de árvores. Complicado, hein? Mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia elétrica. Os nossos repórteres em fila vem puxando. Gustavo Santiago. Tubulação de água rompe em São Cristóvão e o asfalto cede, provocando acidente com o ônibus. Logo na segunda posição, Júlia Cabreiro. Turista que agrediu a namorada com mais de 20 golpes na cabeça é liberado pela polícia. Acelerando o passo, Maria Clara Anselmo. Estado do Rio desacelera ritmo de crescimento populacional, registra queda nos nascimentos e aumento nos divórcios, aponta IBGE. O boa noite do tricolor João Pedro Barrocas. Tudo bem, Barrocas? Boa noite. Tudo ótimo, Sidney. Boa noite pra você, Madureira, Thiago Souza, Joãozinho Tavares. Boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, hoje a gente vai falar, né, sobre essa aprovação, né, pela Câmara dos Deputados, né, que aprovou a redução da pena dos envolvidos na tentativa de golpe. E o que acontece agora? E se o presidente Lula vetar? São várias perguntas aí que a gente vai tentar responder. E a partir das 19 horas sempre tem um entrevistado especial. O de hoje, quem é para falar desse assunto? Bom, a gente convidou o advogado criminalista Carlos Eduardo Rebelo, professor de Direito Penal do IBMEC-RJ e doutor em Direito Penal pela UERJ. Agora o rubro-negro, Marcelo Madureira. Tudo bem, Madu? Boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Eu vou pegar aqui uma rabeira no assunto do nosso amigo Barrocas, porque eu vou falar o seguinte, com todo respeito, Barroca. Ninguém se entende de Brasília e quem paga o pato são os brasileiros. Nos Estados Unidos, um homem viu uma foto dele, tá? No cartaz de procurados pela polícia e se achou feio, incomodado. O que ele fez? Mandou uma foto atualizada, segundo ele, né? Mais bonita pra polícia usar na divulgação. Olha que loucura. Eu não gostei dessa foto. Eu poderia, por gentileza, colocar se eu tô mais fotogênico? Ô, Beijo Tupi, a propósito, hein? Quem já não viveu isso, hein? É disso que eu tô falando. Você já viu a foto de alguém na internet ou no WhatsApp que quando você encontrou a pessoa pessoalmente, você falou, é totalmente diferente da foto? Você já vivenciou isso? 980 18 8880 é o número para sua participação do WhatsApp da Super Rádio Tupi. 980 18 8880. Gente, só um segundo, hein? Tem gente que tá ligando para esse número da pesquisa, e tá falando, quero bacalhau. O cara deixa uma mensagem imensa. Não, o telefone do bacalhau é outro, tá? O da pesquisa é esse aqui, ó, 980 18 8880. Mas eu quero concorrer ao bolinho de bacalhau. Tudo bem, você liga para 980 18 8880. Ué, mas esse não, isso tá errado também. Qual é o do bacalhau? Deve ser na Noruega, A pessoa escreveu errado aqui. Então é 86. Então é 980 18 8886, não é isso?
Esse é o número certo do bacalhau. Ou então você pode ligar direto pra Noruega lá, terra do bacalhau. Acho que tá sendo melhor pessoalmente com o bacalhau. É mais direto, é verdade. Previsão do tempo, Renata Victor, que nunca erra. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite há possibilidade de chuva isolada. Amanhã, quinta-feira, o sol aparece entre nuvens e até o momento não há previsão de chuva. O calor continua. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 20 e 34 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney. E já voltamos com Paulo Lage, direto do helicóptero Thiago Souza, para falar do trânsito no Rio. Já voltamos. Boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Você gosta de ver o Rio arrumadinho, não é? Tudo no seu lugar? A Câmara do Rio também. E para deixar a cidade mais segura, aprovou uma nova lei importante. Agora a prefeitura pode agir naqueles prédios abandonados e caindo aos pedaços que oferecem risco de desabamento. Funciona assim: o dono é avisado, tem um prazo para consertar. Se não fizer nada, a prefeitura pode entrar, fazer a obra, desapropriar ou até demolir, se for preciso. Essa lei nasceu depois de muitos debates e audiências públicas, tudo para garantir segurança e prevenção para quem vive e circula pela cidade. É a Câmara do Rio cuidando da cidade e protegendo a vida da população, porque aqui é assim: se faz bem pro Rio, a Câmara aprova. João, cadê o engenheiro para essa reforma? Bobagem, seu Armando. Eu já tenho aqui uma solução. Gênio da obra na área. Quebra a parede, vira a coluna, faz milagre. Milagre? Milagre vai ser o prédio não cair. Meu desejo é um engenheiro agora. Não banque o gênio da obra. Em reforma ou intervenção, chame sempre um engenheiro. Uma campanha do CREA, Rio de Janeiro. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de quinta-feira. Ave natalina gentileza 13,98. Chester tradicional 32,98. Peixe salgado site 59,90. Coxa com sobrecoxa 7,99. Carré 15,98. Calabresa sadia Seara 18,98. Assim peça inteira quilo 27,98. Filé de costela Baby Beef Pulse Selection 49,90. Tequitos 18,98. Espaguete al dente 4,99. Creme de Taurel B 4 em 1,99. Papel neve com 12 rolos 12,98. Amaciante P 6,98. Visite a nova loja, Avenida Automóvel Clube 1745, São João de Meriti. Rede Economia. Economia é aqui. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Segurança é prioridade. Por isso, a Alerj economizou e repassou 282 milhões de reais ao governo do estado. E também garantiu que 50 milhões fossem para reforçar o programa Segurança Presente. São mais policiais nas ruas e mais proteção para quem vive e trabalha no estado. Esse é o compromisso da Alerj. Transformar recursos em melhorias reais para a população. Alerj. Transforma sua vida. Saiba mais em alerj.rj.gov.br. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. De segunda a sábado, meio-dia, o programa Patrulha da Cidade é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000.
Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h14. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. Como está o trânsito nas vias expressas? Paulo Lage, boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Complicado, por enquanto, a passagem pela linha vermelha. Quem vai em direção à Baixada Fluminense encontra a lentidão até a cabeceira do Aeroporto Internacional. Ou a pista contrária também, com dificuldades entre o Fundão e o Caju. A Avenida Brasil até chega a ser uma alternativa até a subida para o Parque das Missões. Problema mais à frente na passagem por Irajá, onde tinha uma queda de moto mais cedo, bem nesse trecho próximo do Trevo das Margaridas, para quem vai rumo à Zona Oeste, voltando a piorar entre Coelho Neto e a região de Guadalupe. Lembrando que quem vai pela estrada do Quitunga observa melhores condições, inclusive passando mais à frente pela estrada do Colégio não observa lentidão. Por enquanto, chegou a nova Ford Transit, a escolha inteligente para o seu negócio. Conheça as versões furgão, minibus, vidrada, chassi elétrica. Acesse ford.com.br. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Segue a líder. Agora a participação do Thiago Souza. Tudo bem, Thiago? Sempre alegre, sorridente. Thiago tá sempre pra cima, né, Thiago? Boa noite. Boa noite, Sidney. Tudo tranquilo, né? Tudo dentro da normalidade, diferente das vias expressas, Sidney. Tudo tranquilo na volta para casa, né? Nosso amigo ouvinte sempre com esse compromisso, né? Da gente informá-lo, né? De deixar ele bem informado. Ele não vai enfrentar nenhuma dificuldade nos trens, porque tá tudo funcionando dentro da normalidade. Em todos os ramais, né? Ramais de Deodoro, Japeri, Santa Cruz, Gramacho e Belfor Roxo. Também tudo tranquilo no metrô. Linhas 1, 2 e 4 funcionando dentro da normalidade, com intervalos de 11 minutos. Os BRTs também operam sem ocorrências até o momento. Tudo tranquilo nos 4 corredores. E tudo também tranquilo, Sidney, nos VLTs e nas barcas. Aí uma volta para casa bem tranquila nessa quarta-feira, Sidney. Muito bem, obrigado por sua participação, Thiago Souza. 18h16. Jornal da Tupi. Informação. Muito bem, daqui a pouquinho o nosso repórter Gustavo Santiago trará uma informação importante, viu? Para você que mora em São Cristóvão, uma tubulação de água se rompeu, não é? E o asfalto cedeu, provocando acidente com um ônibus. O problema ali, né, Barrocas, que é muito importante o deslocamento para aliviar um pouquinho a Avenida Brasil, né? Você vai ali por dentro, né, de São Cristóvão e é muito bom. Quando tem um impacto complicado, o bicho pega. O senhor tá na linha já? Ótimo. Gustavo Santiago, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Eu sigo daqui, então, onde um rompimento de água em uma adutora da Águas do Rio alagou a rua Figueiredo de Melo e ruas adjacentes aqui de São Cristóvão, na zona norte da cidade. E durante esse rompimento, uma cratera se formou na rua e um ônibus chegou a cair dentro de um buraco, dentro dessa cratera, devido ao alagamento. Comércios aqui da região precisaram ser fechados. Eu conversei com um comerciante aqui da rua Figueiredo de Melo, que ele destacou que teve um dia de trabalho perdido. Vamos ouvir. Chegou tão rápido que não deu tempo de ver nada, a não ser a enchente e o prejuízo. O prejuízo estimado de quanto, mais ou menos? Hoje meu não mais que R$800. Ou seja, mas foi um dia perdido de venda, né? Um dia de comércio, perdido de venda, trabalho. A hora que eu tava do lado com o caminhão, estourou e começou a encher de água tudinho. Aí estourou o segundo buraco ali. Quando eu cheguei em casa, a água tava no terceiro degrau da escada. É uma água fedorenta, suja. Agora eu tô limpando aqui fora aqui, porque senão fica muito fedor feio. Tá indo na minha casa lá em cima. Um cheiro horrível de esgoto. Pois é, nós acabamos de ouvir o comerciante e mais duas pessoas, um trabalhador que trabalha numa fábrica próximo aonde essa tubulação estourou e um morador daqui da região também. Essa não é a primeira vez que uma tubulação desse porte se rompe aqui. Aí há pelo menos 4 semanas atrás, uma outra tubulação se rompeu na Taquara, na Zona Oeste, e outra em Botafogo, que provocou vazamento de grande porte ali na rua São Clemente, em novembro. Bom, em nota, a Águas do Rio informou que a previsão é de que o reparo seja finalizado até a madrugada desta quinta-feira e que suspendeu temporariamente o fornecimento em partes da área central da capital. As regiões com abastecimento afetado são São Cristóvão,
Santo Cristo, Praça da Bandeira, Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Saúde e Centro. A AGENERS, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, informou que deslocou uma equipe técnica imediatamente após o rompimento da adutora para prestar assistência aos consumidores afetados. Sidney. Ô, Gustavo, normalmente até tubo de PVC, isso é incrível, ele pode causar um problema sim, porque conforme o vazamento vai acontecendo, né? Ele vai criando toda uma terra fofa ali no meio, e isso acontece, às vezes o asfalto cai por conta disso, mas pelo que você contou, não é de água potável, é um grande cano de esgoto, é um cano grande, né? É um cano grande, Sidney, e a todo momento eu cheguei aqui no local por volta de 2:30 da tarde, e aí o cheiro forte de esgoto era muito grande, e aí a gente via também a todo momento agentes da Conlurb limpando a rua, lavando a rua com água para poder tirar toda essa sujeira, toda essa lama e diminuir um pouco esse cheiro horrível de esgoto. É isso, eu falei agora há pouco com Barrocas, né, Barrocas? É uma via muito importante ali, é um bairro muito importante, tanto eventualmente você querendo ir, por exemplo, para o aeroporto, ou ir para a Baixada Fluminense, como você estando na Avenida Brasil, você pode aliviar muito entrando, por exemplo, por dentro de São Cristóvão, e quando tem um negócio como esse, impacta o bairro como um todo, é um bairro vital. Gustavo Santiago, obrigado pela sua participação, que o conserto seja rápido, né? Não deve ser pelo tamanho da tubulação, mas que Águas do Rio seja eficiente para fazer esse conserto o mais rapidamente possível. O Gustavo Santiago ressaltou bem que esse acidente impactou vários bairros ali da região, né? Pelo menos uns 5 bairros impactados. É transtorno porque a água entra dentro das casas, mas prejuízo também porque os comerciantes têm um dia inteiro de trabalho perdido. E você que conhece, tem o cano grande de água e o cano grande de esgoto. Esse vai ser de esgoto. Pelo que o Gustavo Santiago falou, pelo mau cheiro, é esgoto, né? 18h21. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Meu pet, meu amigo. Com Carla De Lucas e Luciano Guerreiro. Luciano Guerreiro, quando alguém resgata o filhotinho de gato ou cachorro, logo pensa em dar leite comum. Pode? Não pode não, Carla de Lucas. O leite comum pode causar diarreia, vômito e desnutrição. E não fornece os nutrientes e anticorpos necessários para o desenvolvimento do animal. Eles também têm intolerância à lactose. Então, Luciano Guerreiro, só leite de gata ou próprio industrializado para pets, né? Você quer saber mais sobre os pets? Então entre em contato com a gente pelas redes sociais. Carla de Lucas da Rádio, Carla com K, e Luciano Guerreiro.oficial. Lembrando que... Animal não é brinquedo, não. Meu pet, meu amigo. Com Carla De Lucas e Luciano Guerreiro. Dia 12 de dezembro no Qualistage, Information Society, Tia Austin e Noel. Dia 13 de dezembro, Fábio Júnior com a turnê Bem Mais Que Meus 20 e Poucos Anos. Não sei como aconteceu. E dia 19 de dezembro, Jorge Aragão cantando grandes sucessos. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Após revitalização completa, está aberto o Museu de Favela, no Complexo Cantagalo Pavãozinho. As exposições contam com recursos de acessibilidade, como libras, audiodescrição e tradução para o inglês, ampliando o acesso do público ao conteúdo. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O crédito rural e agroindustrial atingiu 83 bilhões de reais no primeiro semestre de 2025, segundo o Boletim Agro da Serasa Experian. Esse valor representa uma queda de 16% na comparação com o primeiro semestre de 2024, o que representa 16 bilhões de reais a menos. É o efeito da maior cautela do mercado, do aumento da inadimplência e devido a eventos climáticos extremos que afetaram a produção.
O agronegócio da região sul obteve na soma dos contratos de crédito 15 bilhões de reais, seguindo-se a região centro-oeste com 12 bilhões de reais e a região sudeste com 8 bilhões e 900 milhões de reais. Porém, os contratos de crédito da região centro-oeste foram os que tiveram o valor médio mais elevado. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Dezembro chegou de mansinho, a casa se iluminou, a família reunida e aquele sorriso se espalhou. Oi, vem de buona, sente essa emoção no peito, mesa cheia, qualidade, é pura satisfação, viu? Alegria todo dia, só se for de boa. Vem de Buona e leve para casa camarão, peixe e muito sabor para uma festa linda. As melhores ofertas de pescado para um Natal inesquecível. Vem de Buona. O Glicoleve Clube chegou para ajudar você que convive com diabetes sem atrapalhar a sua rotina. Plano sob medida para suas necessidades, com entregas a cada 2 meses, frete grátis e um mix de benefícios e vantagens exclusivas. Sabe o que é melhor? Tudo pelo menor preço do mercado e sem ocupar o limite do seu cartão. Gostou? Então vem pro Glicoleve Clube. Acesse supersaudávelshoping.com.br e garanta o seu bem-estar. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h26. Eu chamo a sua atenção para essa reportagem da Maria Clara Anselmo. O estado do Rio está desacelerando aí o ritmo de crescimento populacional. O que quer dizer isso, hein, Anselmo? Maria Clara, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Sidney, o crescimento populacional do estado do Rio está desacelerando. Segundo a pesquisa do Registro Civil do IBGE de 2024, divulgada hoje, o número de nascidos vivos caiu para pouco mais de 163 mil, uma redução de cerca de 7% em relação ao ano anterior, queda maior do que a média nacional. Já os óbitos subiram quase 2% e passaram de 145 mil para mais de 148 mil registros. A pesquisa, Sidney, também mostra mudanças nos relacionamentos amorosos da população fluminense. Os casamentos civis tiveram leve recuo e ficaram em torno de 71 mil, enquanto os divórcios aumentaram quase 5% e chegaram a pouco menos de 40 mil. Outro dado inédito é que a guarda compartilhada superou a guarda exclusiva da mãe nos divórcios com filhos, o que revela mudanças importantes nas dinâmicas familiares no nosso estado, Sidney. Obrigado, Maria Clara. Madureira, o que é fato é só olhar em torno, que há uma mudança objetiva na sociedade fluminense, agora se vê de maneira diferenciada comparada a outros estados. Está havendo alguma coisa na nossa sociedade mais profunda. Muito embora, no âmbito geral, são tendências que existem no Brasil e que eu acho que se acentuam no estado do Rio de Janeiro aí por motivos que eu deixaria para os cientistas sociais, né, os sociólogos, se dedicarem, se debruçarem sobre o assunto. Mas algumas coisas a gente observa, né? Que a população está envelhecendo, né? A quantidade de jovens ou crianças, né, que a gente vê é menor, ou talvez de pessoas mais velhas. Existe uma série de mudanças que estão ocorrendo no Brasil e eu queria recomendar um livro que saiu agora, chama Brasil no Espelho, que é uma pesquisa, é um livro do Felipe Nunes, uma pesquisa aprofundada sobre o comportamento dos brasileiros. Não é uma pesquisa política, não, é uma pesquisa socioantropológica. É um livro de excelente, fácil de ler, com várias ilustrações e que tem várias constatações sobre mudanças que estão ocorrendo
na nossa sociedade, na família do brasileiro, nos valores. É muito importante realmente conhecer e debater esse assunto. Ô Barrocas, nós estamos constatando também que muitos jovens casais não querem ter filhos não por agora, né? Tanto a mulher como o homem querem primeiro solidificar o casamento, solidificar a profissão, querem outras coisas, viajar um pouquinho, viver a vida e depois ter uma família mais robusta, né? Você, por exemplo, com 7 filhos, está indo contra um pouco essa maré atual, que as pessoas até querem ter filhos, mas não tanto. Você vê aqui, ó, 7% de redução é muita coisa e óbito aumentou para 2%. Eu não estou contribuindo aí para essa estatística não, mas é uma matemática simples, né? Pelo que a Maria Clara falou, menos pessoas estão se casando e mais casais estão se divorciando. Então o resultado, menos filhos. Agora, mesmo aquelas pessoas que estão casando, estão adiando, né? O sonho de ser pai, de ser mãe, aí prefere ter pet, cachorro, gato e tal. Tem isso também. Mas você está contribuindo sim, porque com a sua quantidade de filhos, você está representando igual a 7 famílias, porque aquelas famílias que querem ter um filho só. Né? Quem quer ter um filho só, você já tem 7, você é igual 7 famílias. Tá vendo? Podia ganhar um pouquinho mais. Cisne, ter um... Podia, claro. Educar. Mais um filho? Manter um filho. Quer mais um? É caro. O Barrocas, eu que criei 3, né? É caro você criar um filho. Complicadíssimo. Além das complicações naturais do papel e ele tem do pai, filhos adultos, daqui a pouco vão dar netos para ele também, para ajudar nesse complicador. Desse 8h30. Expresso do Madureira. Pois é. O ano já está indo para o seu final. O final de ano já está ali na esquina e na política brasileira ninguém se entende. O Barrocas vai aprofundar esse assunto daqui a pouco, mas na verdade, entre aqueles que têm algum poder no Brasil, o que vale mesmo é a lei de Muricy. Cada um trata de si. Na Câmara dos Deputados, a gente viu ontem o vexame da pancadaria executada pela Polícia Legislativa, mas a mando, sei lá, não sabe-se de quem, pois o presidente da casa, Hugo Mota, disse que não mandou fazer aquela jagunçada. Bom, se o presidente da Câmara dos Deputados não sabe o que acontece no plenário, então quem é que manda de verdade nos trabalhos? Enquanto isso, os parlamentares tratam dos interesses da categoria, porque agora já é uma categoria, daqui a pouco tem um sindicato, já de olho na reeleição em 2026. O que não vai faltar é grana, já garantida pelas emendas PIX e outros penduricários. Quem está dentro não sai, quem está de fora não entra. Assim fica difícil uma renovação no Congresso. No Judiciário, ministros viajam de graça em jatinhos particulares para depois blindar o escândalo do Banco Master, do controle da sociedade. Por falar em Banco Master, a esposa do ministro Alexandre de Moraes recebia por mês 3,6 milhões em honorários para defender não se sabe bem o que do tal Banco Master. Agora em liquidação. Liquidado o banco, acho que vai faltar peru na ceia dos Moraes, né? Peru tá caro. Enquanto isso, o ministro Gilmar tratava de blindar o judiciário das incursões do legislativo. Hoje parece que ele mudou um pouco de opinião, né? Mas o que está valendo é que poder judiciário e legislativo não se bicam. O poder executivo, por sua vez, não fica atrás e também não se entende com o Congresso Nacional nem com as contas públicas. Não vou nem falar dos absurdos da Alerj, que aí não vai dar tempo. A isso chama-se hoje de política. Meus amigos, nada disso é política com P maiúsculo. Política é uma invenção humana que trata do avanço, da melhoria de vida do conjunto da sociedade. Para isso votamos, para isso existem os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes, com seus pesos e contrapesos, construem pontes na sociedade, buscando a convergência em torno do bem comum. Mas qual? Isso não existe no Brasil, nem no universo de ficção das telenovelas do SBT. E daqui a pouquinho, Luiz Carlos Azedo vai comentar essa decisão da Câmara dos Deputados, que votou para reduzir a pena de Jair Bolsonaro e outros envolvidos do golpe de Estado de 8 de janeiro. E 2 observações. O senador Esperidião Amin diz que esse texto aprovado na Câmara abre caminho para virar anistia no Senado. Anistia para valer para todo mundo voltar para casa. E o presidente Davi Alcolumbre surpreendeu a todos dizendo que vai votar no Senado no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília.
Brasília. Tudo indica que pode ser até anunciada anistia lá para Bolsonaro voltar para casa. Pode ser que seja isso, né? Esse é o Congresso Nacional Brasileiro, que daqui a pouquinho, Luiz Carlos Azevedo explica em detalhes os próximos passos. 18h34. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Olá, Álamo. Pode até parecer estranho, mas da Álamo Benefícios não importa o jeito que a situação se encontra. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Até ao contrário, faz sentido pra você. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Acesse alamobenefícios.org.br ou chame 4000-939. 4000-939. Álamo Benefícios. Agora ficou ainda mais fácil garantir os melhores benefícios da UCI Cinemas. Você pode comprar online o seu cartão UCI Unique. Com o cartão UCI Unique, você tem meia entrada todos os dias em todas as salas da UCI Cinemas, inclusive IMAX, X Plus, 4DX e VIP Deluxe. Ingresso cortesia, upgrade na pipoca e brindes exclusivos. Aproveite as estreias de Five Nights at Freddy's 2 e Detetives do Prédio Azul 4. UCI Unique, benefícios únicos para quem ama cinema. Consulte condições e classificações etárias. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelShopping.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Estão abertas as matrículas para alunos novos de 6 meses a 3 anos nas creches municipais em 2026. As inscrições vão até sexta-feira, dia 12, e devem ser feitas no site matricula.rio. Famílias sem acesso à internet podem buscar atendimento em escolas municipais ou no CRE mais próxima. Super Rádio Tupi. João, cadê o engenheiro para essa reforma? Bobagem, seu Armando. Eu já tenho aqui uma solução. Gênio da obra na área. Quebra a parede, vira a coluna, faz milagre. Milagre? Milagre vai ser o prédio não cair. Meu desejo é um engenheiro agora. Não banque o gênio da obra. Em reforma ou intervenção, chame sempre um engenheiro. Uma campanha do CREA, Rio de Janeiro. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas. Como ele é bom. Como ele é habilidoso. Os astros. Lá dentro, Stephen Curry. E o Astro Rei. LeBron! A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus. Na feirinha do Mega Box você encontra frutas, legumes, verduras e os menores preços. ovos brancos cartela com 30 unidades, R$15,90. Batata inglesa, quilo R$3,95. Tomate italiano, quilo R$3,95. Melancia, quilo R$3,95. Uva verde sem semente, 500 gramas, R$5,95. Morango, 250 gramas, R$6,95. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Domingo no Bola em Jogo e de segunda a sexta no Geraldinos e Arquibaldos. Um comentário de outro mundo você ouve aqui. Luiz Mendes, ou palavra fácil de volta a Tupi. Tem oferecimento de Seguro Sinaf, muito mais que assistência funeral. O Sinaf tá pago. Super Rádio Tupi. Oh, 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 oh. Eu sou Tupi. Oh, oh, oh. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi.
18h39. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. E atenção, é o Natalzão da Casas Bahia, apresentão no precinho em até 24 vezes fixas no carnê, com a primeira parcela só para o ano que vem. Corre para a loja da Casas Bahia e aproveite. Volta Paulo Lage. Diga, Paulo. Digo sim, Sidney Rezende, destacando agora 24 de maio. Quem vai seguir em direção a Quintino, perde tempo já a partir do trecho do Rocha, vai assim até pelo menos o acesso para Cônego Tobias e também a Dias da Cruz. Quem vai acessar Aristides Caio em melhores condições, passando por Maria da Graça e acessando também mais à frente a Rua Medina para voltar para Dias da Cruz. Quem vai pela Dualder Câmara, lentidão por enquanto na altura do Caxambi, também no trecho de Pilares para quem vai no sentido Madureira. Falando nesta região da Zona Norte, Ministro Edgar Romero, lentidão por enquanto a partir da Leopoldino de Oliveira, o mesmo está acontecendo pela Conselheiro Galvão, começando no trecho da Domingos Fernandes, tudo isso para quem vai no sentido Campinho. Atenção, é o Natalzão da Casas Bahia, presentão no precinho em até 24 vezes fixas no carnê, com a primeira parcela só para o ano que vem. Corre para a loja da Casas Bahia e aproveite. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Quem está aqui para falar do Botafogo é Daniele Esperon. Tudo bem, Daniele? Boa noite. Boa noite, Sidney. Um abraço para você e para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Olha, o Botafogo já começou o planejamento para 2026, viu? O mandatário da SAF Alvinegra, o John Textor, todo poderoso, ele esteve no Brasil no último fim de semana e já deu aval para a galera para que o Botafogo já comece a atacar no mercado. O principal objetivo é encorpar o elenco para o ano que vem e não cometer, obviamente, o mesmo erro deste ano, onde o planejamento foi tardio. O técnico David Ancelotti deve ficar para o ano que vem. A diretoria confia no trabalho do italiano e acredita que ele tem um potencial para futuro. Já em relação a contratações, 2 nomes estão em pauta. Um para a zaga, que é o Ferrarese, zagueiro de 27 anos, que está no São Paulo, faz parte também da seleção da Venezuela. E o atacante Lucas Vijalba, do Nacional do Uruguai. Esse está muito perto de General Severiano, podendo inclusive ser anunciado antes do Natal. Ok, Sidney? Super ok. Obrigado, Daniele. E na sequência, para falar do Flamengo, Marcos Coelho. Tudo bem, Coelho? Mais uma vitória rubro-negra, hein? É verdade, Sidney. Tudo bem? Um forte abraço para você. Uma ótima noite aos amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. E é até bom esclarecer, o Flamengo hoje, ele conquistou o Derby das Américas. O que é o Derby das Américas? É uma espécie de torneio dentro de outro torneio. O Flamengo está disputando a Copa Intercontinental de Clubes da FIFA e nessa primeira fase, na condição de atual campeão da Libertadores, enfrentou o Cruz Azul do México, que é o atual campeão da CONCACAF, a confederação que reúne clubes da América do Norte e América Central. Pela frente, agora no sábado, o Flamengo enfrenta o Pirâmides do Egito, que é o campeão do que podemos dizer resto do mundo. Ele bateu um time da Oceania, venceu outro time da Ásia e agora terá o Flamengo para enfrentar. Quem passar do duelo entre Flamengo e Pirâmides, que também tem um troféu, mas cá pra nós, troféu, ok, legal, mas são até um pouco mais simbólicos que qualquer coisa, porque pra valer mesmo é na quarta que vem com o Paris Saint-Germain, que é o atual campeão da Europa, o todo badalado PSG. Detalhe, 2 gols marcados pelo Arrascaeta, tá virando rotina ouvir aqui no seu jornal falar que o Arrascaeta teve mais uma atuação de destaque, mas aconteceu de novo. Ele foi importante, abriu o placar pro Flamengo, o Cruz Azul até empatou ainda no primeiro tempo, porém, na etapa complementar, o Arrascaeta fez o gol que garantiu a vitória. Destaque para a tecnologia, o tipo de lance duvidoso, aquele em que a bola ultrapassa a linha, porém não toca ao chão e nem a rede, o zagueiro tirou. Gera aquela dúvida, essa bola entrou ou não entrou. Porém, a tecnologia do chip na bola fez com que o relógio do árbitro vibrasse, apitasse e ele mostrou gol. Essa bola passou a linha. Então a tecnologia assegurou a vitória do Flamengo. Sidney.
Se fosse aqui, Coelho, levaria meia hora discutindo se entrou ou não entrou. Ah, com certeza. É o tipo de tecnologia que o futebol brasileiro ainda não nutre, mas a FIFA, pioneira nas competições que administra, até costuma fazer alguns pilotos, né, alguns testes de algumas novas tecnologias. Essa do chip na bola para saber se a bola passou ou não a linha fatal, como nós chamamos no futebol, já é de algum tempo, e hoje foi a primeira vez, talvez em um jogo grande envolvendo um clube brasileiro, que essa tecnologia foi utilizada. Diga, Madureira. Não, mas quem viu o jogo, né, na lateral da câmera, viu que a bola realmente entrou. Agora, que é um avanço você ter esse chip que identifica quando a bola passa totalmente que tem que passar toda, né? Né, Vera? Toda a bola. E ela atravessou toda a linha que delimita o gol. Então, foi gol legítimo. Agora, o Coelho, se o próximo jogo é um adversário mais forte do que o de hoje ou não? Na teoria, mais fácil. É o Pirâmides, que é o segundo colocado do campeonato egípcio, um campeonato bem menos nivelado em relação ao campeonato mexicano, onde tem um Cruz Azul. Então, na teoria, é um jogo mais tranquilo. Porém, cautela é bom. Na história desse Mundial, o Flamengo já perdeu pro Al Hilal, o próprio Atlético Mineiro já perdeu pro Raja Casablanca do Marrocos, o Inter já perdeu pro Mazembe, também do continente africano, então cautela é pouco. É um adversário mais fácil, porém é o jogo da vida deles. Eu estava em Madrid, o jogo foi contra um time de Marrocos, né? E a torcida atleticana estava com otimismo, assim, não vou falar marra, não é bem verdade, mas assim, com uma confiança tão grande. Eles tomaram conta de Madrid, inclusive causando incômodos aos espanhóis, que reclamavam dos barulhos e tal. Entravam no mercado central, tocaram um rebu e perderam, não puderam nem ir adiante, que era o plano, né? Jogar sim a final mais adiante. Imaginava-se que o Atlético Mineiro venceria. Tem toda a razão, né? Tem que ter cautela, o caldo de galinha para evitar surpresas negativas. Com certeza. Sábado, 14h, Flamengo e Pirâmides. Trocadilho com o nome do time. Pirâmides parece que tem esquema esse negócio aí. Mas depende, se o primeiro entrar, ganha. Se for o último, perde. 18h46. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Para fechar o dia bem informado, o Giro Esportivo atualiza as notícias do seu time. Edilson Silva. Os clubes do Rio em destaque, de 10 à meia-noite, com as notícias do esporte. Na noite da night gostosa, gostosa, gostosa do Rio. Tamo junto. Os clubes do Rio em destaque, de 10 à meia-noite. Giro Esportivo. Com Edilson Silva. Giro Esportivo. O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Alô, amigos, eu, Vitor Hugo, equipe de promoção da Super Rádio Tupi, estaremos amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você na Rede Economia de Guapimirim, na Avenida Dedo de Deus, número 1500, loja 1, entre 10 e 11 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Te espero lá, te vejo lá. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Quer ganhar um kit com 1,8 kg de bolinho com bacalhau saborear?
De segunda a sexta, vamos premiar um ouvinte com os bolinhos de bacalhau Saborear. Mande um áudio para o WhatsApp 980 18 88 86 e fale por que seu Natal merece o sabor dos bolinhos de bacalhau Saborear. E a ganhadora de hoje é Raquel de Jacarepaguá. Parabéns, hein, Raquel? Final de telefone 4335. Eu mereço ganhar o bolinho de bacalhau Saborear porque tem sabor de união, de amor, de família, tudo que a minha família merece. Raquel de Jacarepaguá. Fique ligado que a equipe de promoção irá entrar em contato. A retirada será apenas no dia 22 de dezembro, na Rádio Tupi, entre 10 e 16 horas. Saborear. Quem prova, não troca. Super Rádio Tupi. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. De segunda a sexta, 8 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E a Realpax tem foco no cliente. Assine Realpax, gente cuidando de gente. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h51. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Deixa eu convidar o ouvinte, porque essa pauta é tão importante, nós vamos dividi-la da seguinte forma. O Azedo vai tratar sobre as consequências políticas, como é que foi o dia de hoje, o que pode acontecer em relação a uma matéria que daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, nós analisaremos aqui e convidamos para isso o advogado criminalista Carlos Eduardo Rebelo, professor de Direito Penal do IBMEC do Rio de Janeiro, doutor em Direito Penal pela UERJ, que é sobre essa decisão da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal, que aprovou a redução de pena dos envolvidos na tentativa de golpe. Claro, vai ser apreciado pelo Senado, tem toda uma tramitação, mas nós vamos entender juridicamente daqui a pouquinho o que acontece, né? Porque a princípio, se for aprovado como está, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2 anos já se desvencilha dessa condenação de 27 anos e 3 meses. E como é que é isso? Isso é constitucional, não é? Juridicamente, a gente fala daqui a pouco, mas politicamente já está dando um rebu danado. Luiz Carlos Azedo, boa noite. Conta pra gente como é que foi o dia em relação a essa matéria. Olha, o que aconteceu na madrugada foi a aprovação, né, da lei da dosimetria, mudança da lei da dosimetria das penas, que implica numa redução grande da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está condenado a 27 anos de prisão, com as vantagens de progressão de pena, ele fazendo resenha de livro, trabalhando, etc. O regime fechado poderia ser reduzido até a 9 anos de prisão. Mas com essa mudança, com a aprovação do relatório do deputado Paulinho da Força, que foi o relator, né, do caso, essa pena pode ser reduzida para 2 anos e 4 meses. Isso é um acordo que aparentemente envolveu setores do governo, alguns ministros do Supremo, a liderança ali da Câmara, mas que desagradou todo mundo, desagradou gregos e baianos, vamos dizer assim. E como a lei tem que ser aprovada também pelo Senado,
o Davi Alcolumbre indicou o senador Esperidião Amin para ser o relator, e ele já disse que vai propor no relatório que ele é a favor da anistia. Ele vai propor uma anistia substituindo essa decisão da Câmara, né? Isso significa que vai ter mais um estresse aí. Agora, em contrapartida, o clima entre o Supremo e o Senado, por causa daquele despacho do ministro Gilmar Mendes, em que ele restringe a possibilidade de impeachment dos ministros da Corte, deu uma desanuviada, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tinha entrado com um recurso pedindo revisão e ele concedeu o recurso. Ele fez a revisão da decisão dele com relação a isso. Então, com base na liminar do Gilmar, volta a prevalecer o dispositivo da lei do impeachment, que é de 1950, anterior à Constituição de 88, e que qualquer cidadão pode encaminhar o pedido do impeachment ao Senado, e o Senado abriu o processo de impeachment. O que o Gilmar queria é que só o Ministério Público pudesse abrir um processo de impeachment. Mas, o Azé, tem um outro detalhe também, que parece ter uma vingança do senador Davi Alcolumbre, dizendo que parece, tá certo? Vamos ver o que o Azedo pensa sobre isso. Ele afirmou em plenário que a casa deve votar o projeto para reduzir essas penas do ex-presidente Bolsonaro e dos envolvidos, todos eles, né, em atos antidemocráticos, no dia 8 de janeiro de 23. Ele vai marcar de 26, do dia 8 de janeiro de 23, não, 26, ele vai marcar essa votação nessa data? É uma coisa simbólica que pode ter sido anunciado sem ter feito essa associação. Mas pode ser o Davi Alcolumbre é muito combativo, né? Então ele é daqueles caras que estica a corda para negociar. Pode ser que ele tenha feito isso para esticar a corda, né? Com o governo, com a oposição. Mas realmente é uma afronta, né? Porque escolher essa data é uma provocação, né? O fato é esse. Escolher a data de 8 de janeiro para anistiar todo mundo, eu vou dar um exemplo aqui para o cidadão entender, tá certo? O governo do estado, na sua área de educação, o governo do estado do Rio de Janeiro, tomou a seguinte decisão: vai permitir aos alunos, já está permitindo no ensino médio, que avance de série, mesmo reprovado em até 6 disciplinas. 6, se ele for em primeira e segunda séries, e em 3 disciplinas, se for da terceira série. Quer dizer, como é que pode? Você libera 6 disciplinas, meia dúzia. Eu tenho a impressão que isso aí sinaliza uma sensação para o aluno, dizer assim, bom, se eu não for bem em uma, em 2, em 3, em 4, 5 ou 6 disciplinas, tudo bem. Na recuperação e tal, e vambora, né? E segue o barco. Eu acho que dá uma sinalização assim. Se você diz, olha, o Supremo, que representa a mais alta instância da justiça, toma uma decisão de condenação, não tem problema, a gente libera todo mundo por aqui e liberou geral. Será que é isso mesmo? Esse é o sinal que se quer fazer para o país? Então, quem é que se acaba com o quê? Acaba com o Supremo e com a Justiça? Se acaba com o Congresso? Essa bagunça aí não dá. Eu acho que esse negócio assintoso e vai dar complicação. Acho que a população não vai engolir isso não, sabe, Azedo? Qual é a sua opinião? Olha, eu acho que tudo isso que está acontecendo, aquela brigalhada que a gente assistiu ontem, a parcimônia, a conciliação com comportamentos de deputados condenados que não são cassados, só agora está se discutindo a cassação. Enfim, é um ambiente que a gente está tendo no Congresso de uma certa degenerescência política. É uma coisa meio mórbida que a gente está vendo acontecer na política brasileira, em que começa a haver muita bateção de cabeça entre os poderes, né? E a gente não tem uma liderança política, uma pessoa, uma figura assim, que se sobreponha nessas horas para conversar, articular, costurar acordos. Nós não temos isso. O presidente Lula não vem sendo capaz de fazer isso, às vezes dá sinais de que não tem essa intenção. Na Câmara, no Congresso, não tem ninguém na liderança com estatura para fazer isso. Na verdade, o baixo clero tomou o poder na Câmara. Tanto é que ninguém mais fala em baixo clero da Câmara, né? Porque o alto clero é que está no plenário. E
E no judiciário, eu acho que o poder, às vezes, sobe a cabeça de alguns daqueles ministros, né? O Madureira e o Barrocos querem falar, temos pouquinho tempo, vamos abreviar. Diga, Madureira. Não, o que eu acho importante frisar, o Azedo, é o seguinte: as pessoas não podem confundir as instituições, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário, com as pessoas que hoje ocupam esses poderes. Porque isso faz com que as pessoas... Não adianta você querer... Então vão acabar com o executivo, vão acabar com o judiciário, vão acabar com o legislativo. Não é isso. Essas instituições são as bases, os pilares da democracia. O problema são as pessoas que estão ocupando os cargos de poder, nos referidos poderes, não estão à altura, né, dos interesses nacionais, não estão à altura de responder pelas obrigações que elas têm, não é isso, não, Azedo? Eu acho, assim, a gente tem que levar em conta o seguinte: a Constituição de 88, ela foi feita por uma elite política forjada na transição à democracia, forjada na resistência democrática ou na inflexão do regime militar. Era uma elite política, tinha governista e a maioria de oposição, mas tinha também governista. Então, é uma Constituição feita por quadros políticos com a vivência, com a experiência, com a capacidade intelectual, inclusive, muito superior ao que nós temos hoje no Congresso. No Congresso que, entre os conservadores, tinha, por exemplo, o Roberto Campos, né? Tinha o Ulisses Guimarães, o Mário Covas, Fernando Henrique, né? O ACM, era um Marco Maciel, era pessoas mais maduras, experimentadas, né? Muito mais maduro, muito mais experiente, embora houvesse diferenças políticas e ideológicas profundas. Mas aí o resultado da Constituição é essa que nós temos aí. É isso, tá muito bem. Amanhã, Luiz Carlos Azedo volta direto de Brasília e esse assunto sobre aspecto jurídico nós vamos tratar já, depois do intervalo. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de quinta-feira. Ave natalina gentileza 13,98. Chester tradicional 32,98. Peixe salgado site 59,90. Coxa com sobrecoxa 7,99. Carré 15,98. Calabresa sadia Seara 18,98. Assim peça inteira quilo 27,98. Grande costela baby beef full selection 49,90. Tequitos 18,98. Espaguete al dente 4,99. Creme de Taurel B 4 em 1,99. Papel neve com 12 rolos 12,98. Amaciante P 6,98. Visite a nova loja, Avenida Automóvel Clube 1745, São João de Meriti. Rede Economia. Economia é aqui. A Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax, gente cuidando de gente. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. O Polo Educacional Sesc abriu inscrições para o Sesc EAD EJA, com 60 vagas gratuitas para o ensino médio à distância, integrado à qualificação em assistente de marketing e vendas. Podem se inscrever maiores de 18 anos com o fundamental completo. O curso dura 3 semestres, com atividades online e encontros presenciais na Barra Olímpica. Inscrições até o dia 28 de janeiro. Super Rádio Tupi. Dia 12 de dezembro no Qualistage, Information Society, Tia Austin e Noel. Eu não abro mão, nem por você.
Dia 13 de dezembro, Fábio Júnior com a turnê Bem Mais Que Meus 20 e Poucos Anos. Não sei como aconteceu. E dia 19 de dezembro, Jorge Aragão cantando grandes sucessos. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete. Venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h05. Entrevista. Barrocas. Sidney Madureira, amigos do Jornal da Tupi, acreditem se quiser, mas hoje eu fiquei até as 3 horas da madrugada acompanhando a votação do PL da dosimetria, que é o projeto que reduz a pena para os envolvidos na tentativa de golpe de Estado. E o que me chamou a atenção é que não havia informações concretas sobre o teor da proposta. A impressão que eu tive é que muitos deputados acabavam votando apenas pela orientação do seu líder. Pelo menos essa é a impressão que me deu. Depois de muita polêmica, o projeto foi aprovado na Câmara. E agora? Qual é o trâmite? Esse projeto pode ser alterado ou mesmo vetado? Bom, você está se referindo ao fato da Câmara dos Deputados ter aprovado a redução da pena dos envolvidos na tentativa de golpe. Por isso está fazendo essa pergunta. Sim, o que acontece agora juridicamente? Foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda tem todo um trâmite, todo um processo. E para entender o que vai acontecer agora, a gente convidou o Carlos Eduardo Rebelo, professor de Direito do IBMEC RJ e doutor em Direito Penal pela UERJ. Boa noite, doutor. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, João. Boa noite, Sidney. Boa noite, Madureira. É um prazer falar com vocês. Doutor, do ponto de vista legal, esse projeto é constitucional? Olha, Barrocas, eu vou te falar que esse projeto, ele é, no mínimo, algo assim muito inusitado, porque eu nunca tinha visto nos meus anos, aí mais de 20 anos de advocacia, um projeto tão casuístico quanto esse, né? Porque nitidamente ele é um projeto de propósito específico, né? Ele tem um objetivo justamente de reduzir a pena, como vocês falaram, para essas pessoas envolvidas aí nesse episódio do 8 de janeiro, e mexendo em, na verdade, 2 leis, né? Eles mexem tanto na lei de execução penal, que é a parte que cuida da sistemática da progressão de regimes, e também traz regras referentes aí já aplicando ao Código Penal para redução significativa de pena e aplicando algumas regras que sempre ficaram do ponto de vista do princípio, né, que nunca tiveram assim uma positivação, ou seja, uma previsão em lei, mas eles agora trazem isso como até uma regra obrigatória que os juízes têm que seguir. Então, a seguir cenas de como o Supremo vai encarar isso caso venha a ser provocado, né? Agora, doutor, alguns críticos do projeto afirmam que o texto pode beneficiar criminosos comuns, né, condenados por delitos como coação no curso do processo, né, ameaçar testemunhas. Isso é verdade? Abre-se realmente um espaço para que os criminosos sejam libertados mais cedo? Então, na verdade, em relação à questão da progressão de regimes, a mudança, ela simplesmente colocou de forma mais explícita, né, que os crimes que forem cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, eles terão uma progressão de regimes no patamar mínimo, né, que é o patamar de 16% ou 1/6, como eles agora puseram, né. Então, até esse projeto, até essa primeira versão aqui, né, era 16% e eles agora puseram como 1/6, que na verdade é a mesma quantidade, e eles agora tiraram apenas a parte dos crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, que agora vão ter as regras já antigas, né, de progressão diferenciada. Então, talvez por isso venha essa interpretação de que vai beneficiar não apenas as pessoas envolvidas no Rio de Janeiro, como também outros criminosos que tenham cometido crimes sem violência. Por exemplo, se a gente pensar corrupção, por exemplo, é um crime sem violência, né? E tampouco também não é hediondo. Então, vai ter a progressão de regimes nesse patamar aí dos 16% ou 1/6.
Então, Carlos Eduardo, sim, perdão, pode concluir. Não, e também essa questão, o direito penal, ele trabalha muito com a figura da analogia, né? E a partir do momento que ele traz algumas diminuições de pena, especificamente para esses crimes contra o Estado Democrático, né? Obviamente que as defesas tentarão também fazer, por analogia, a aplicação dessas regras também a outros delitos, né? E a seguir tem que ver como é que os tribunais vão encarar esse pedido aí dessa analogia. Carlos Eduardo, o passo a passo é importante, né? Foi aprovado na Câmara, agora vai para o Senado. Aprovado nas mesmas condições no Senado ou eventualmente com mudanças, vai para onde isso? Qual é o próximo passo depois do Senado? Então, a tramitação agora vai para o Senado e existe um rito dentro do Senado, né? Precisa passar também pelas comissões, provavelmente vai para a CCJ, né? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para fazer ali a avaliação sobre a constitucionalidade desse projeto. Pode ser que esse projeto sofra alterações no Senado e, caso essas alterações sejam feitas no Senado, o projeto volta para a Câmara para que as alterações feitas pelo Senado sejam apreciadas. E feito isso, indo para a Câmara, e depois acontece o quê? Isso, aí depois a Câmara aprovando, né, passando novamente pela Câmara com essa aprovação, ele é encaminhado à sanção do Presidente da República, né? Esse projeto, essa lei, né, o projeto vai ser encaminhado à sanção do Presidente, que tem dois caminhos, ele pode sancionar ou vetar. E se ele sancionar, vale, e se ele vetar, acontece o quê? Então, se ele vetar, o próprio Congresso tem poder para derrubar o veto presidencial, né? Então, o veto presidencial, ele não é uma decisão definitiva, né? Ele vai ser devolvido para o Congresso, que pode optar por derrubar o veto. A gente viu isso esse ano em alguns projetos, né? Que o presidente da República vetou parte deles e o Congresso depois derrubou o veto em vários aspectos. Doutor Carlos Eduardo, boa noite. Do ponto de vista assim, político e a sua vivência também profissional, né, como advogado, como é que fica nessa história a opinião pública? E, por outro lado, o senhor acha que, por exemplo, para ter esse tipo de procedimento, não deve haver uma espécie de acordão entre os poderes, principalmente entre o Legislativo e o Judiciário, para poder colocar esse tipo de lei na agenda do Congresso? Madureira, essa questão dessa relação conflagrada entre Congresso e STF, notadamente, né, o Judiciário, né, no caso aí o STF, em algum momento o que a gente fala popularmente é que essa bola tem que ir para o chão, né? A gente precisa colocar a ordem na casa para que não fique essa confusão toda. Mas o que me parece é que existe aí um movimento para esticar essa corda cada vez mais, né? Porque é claro que o Supremo vai ser provocado a se manifestar sobre esse projeto. E aí vai caber, de repente, uma negociação, uma conversa, né, eventualmente com os ministros e também com os parlamentares, para que se chegue a um denominador comum, né, para que o Supremo também não declare a inconstitucionalidade dessa lei na sua integralidade ou declare algum ponto específico, mas que se chegue a um denominador comum, porque o caminho hoje, ele está muito... É uma luta muito, muito ferrenha que está sendo travada, né? Fala-se mal do Supremo, para essa questão do Supremo estar sendo muito intervencionista, mas ao mesmo tempo o Supremo atua por provocação. E aí alguns dos legitimados podem buscar o STF através de uma ação direta de inconstitucionalidade para enfrentar essa lei, caso ela entre em vigor. E aí o Supremo vai ser obrigado a falar sobre isso, né? E a posição dos ministros sobre esse tema, porque eu entendo que esse tema ele engessa o judiciário, porque ele praticamente está dizendo, olha, se houver um caso envolvendo a abolição violenta do Estado Democrático e também a tentativa de golpe de Estado, vocês não podem aplicar essas duas penas juntas, vocês não podem fazer um concurso de crimes aqui. E o judiciário pode dizer assim, quem são vocês para dizer o que a gente pode ou não pode fazer? Ou seja, a gente é que interpreta a lei e a gente vai aplicar ou não esse concurso, dependendo do caso concreto. Então, fica essa ingerência, né? Ao mesmo tempo que a gente vê o Legislativo fazendo uma ingerência na atividade judicante, né? No Poder Judiciário, e o Judiciário depois querendo fazer um freio de arrumação, falar que vocês não atravessam. O problema, né, doutor Carlos Eduardo, é não ter uma visão equilibrada para a sociedade, quer dizer, respeitar os poderes, porque veja agora, nesse preciso momento a Câmara está votando o processo de cassação do deputado Glauber Braga e, no entanto, nós estamos com uma presa como Carla Zambelli na Itália, tem um outro também que está a se pisar no Brasil por ser preso, que é Eduardo Bolsonaro, o outro, Alexandre Ramagem, não obedeceu à justiça, fugiu para os Estados Unidos e tudo bem, e fica tudo certo, e agora a Câmara está tomando essa decisão. A Câmara está acima dos demais poderes?
Então, hoje a gente está nesse cabo de guerra, né? Quem é qual é o poder mais poderoso hoje, né? Quem está exercendo esse poder de uma forma mais quase autocrática, né? Quem tem essa ingerência maior. E hoje a gente percebe que a pauta, principalmente do Congresso, ela está nas mãos do presidente, no caso da Câmara dos Deputados, né? O presidente Hugo Mota, que ele pauta os temas que são interessantes para ele, relevantes, para que ele entende que são importantes, e a sociedade fica de mãos atadas, né? Ou seja, temas muito mais relevantes que podem interferir na vida da sociedade como um todo, eles ficam em segundo plano, para que se possa discutir questões que vão beneficiar A ou B, né? Então esse jogo de poder, eu digo a você que ele é bastante cansativo, sabe? Porque a gente não avança como sociedade, né? A gente não avança como país. A gente está o tempo todo, né, como girando aí em círculos sem sair do lugar, né? Muito bem, vamos agradecer a participação do advogado criminalista Carlos Eduardo Rebelo, professor de Direito Penal, doutor em Direito Penal pela UERJ. Esteve aqui conosco, inclusive, em outros momentos, né, conversando, e mostrou-se muito equilibrado nessa análise dele. Vamos aguardar os desdobramentos agora, políticos também, um pouquinho só de sensatez, isso é importante. Você pode estar jogando o país num fogaréu, meu amigo, é difícil depois se apagar quando o incêndio lambeu o prédio inteiro. É muito sério esse entendimento que precisa existir entre os poderes, porque senão você está jogando com a democracia, não com a vontade de A, B, C, unanimidade nem sempre a gente tem não, gente, mas é preciso ter uma regra do jogo definida para a gente poder obedecer, porque senão é igual um jogo de futebol que vale qualquer regra, aí o vale tudo, o resultado nem sempre é o que nós gostaríamos, né? Pode acontecer de tudo. 19h15. Estamos de volta com você que está acompanhando a rádio nesse momento. Me conta uma coisa, você tem hérnia de disco, bico de papagaio, sofre com essas dores. Você sabia que esse problema pode estar na sua postura? Ah, é, Felipe? É. Mas como que eu resolvo isso? Manolo tá aqui e vai contar pra gente, porque o que você tem para falar vai ajudar as pessoas que estão passando por isso. É verdade, Felipe. Você sabe que às vezes a pessoa tem uma postura inadequada. Às vezes a pessoa senta errado. Às vezes a pessoa caminha errado. Ou até mesmo a pessoa no trabalho ali, aquela postura acaba lesionando uma das vértebras. E aí desenvolve hérnia de disco, bico de papagaio, aquela dor lombar. Isso vai prejudicando ainda mais. Se a pessoa tem um problema, às vezes ela senta de ladinho, Felipe, para não doer. Que aquela dor, ela fica quieta, paralisada. Use a nossa cinta Sarei. Ela vai corrigir a sua postura. Essa é a primeira coisa, correção de postura. E isso é muito importante, ajuda até a desinchar o corpo. Tem gente que fala assim, eu coloco a cinta, eu olho no espelho, parece que eu emagreci. Mas é porque a tua postura está correta. Ela diminui o inchaço. E isso é muito importante para quem tem retenção de líquido. Agora, o grande detalhe da cinta, Felipe, é o infravermelho longo. Você já ouviu falar do infravermelho longo? Já. O que é o infravermelho longo? Até para as pessoas que estão nos acompanhando. O infravermelho tem no controle remoto da TV. O sol emite esse infravermelho. Qual que é o papel da nossa cinta? O nosso infravermelho vai estar trabalhando de 4 a 6 horas por dia, fazendo um tratamento nas inflamações. Normalmente, o profissional da saúde usa muito esses infravermelho para acelerar o processo de cicatrização, melhorar a circulação sanguínea, diminuir as inflamações. Então você vai usar essa cinta, ele vai estar trabalhando, é um tratamento. Você vai estar fazendo um tratamento na região da dor, da lesão. É isso que a cinta faz. E o bacana é que o tecido dela ajuda também na circulação sanguínea, Felipe. O homem e a mulher podem usar, Manolo? Sim, o homem e a mulher, a dor não tem sexo. Então é importante o homem e a mulher usar. Inclusive, pessoas que querem ter corrigir a postura, pessoas que estão sofrendo com muita dor, às vezes uma artrite, uma artrose, use a nossa cinta Sarei. Ela é muito importante para manter a sua coluna correta e principalmente diminuir as inflamações. Faz aquela promoção especial, Manolo. Vamos fazer uma promoção para você conhecer a cinta. Você vai ligar agora 0800 787 4040. Você vai ganhar uma caixa de som JBL e um massageador elétrico profissional. E vai levar essa cinta também maravilhosa. Valeu, Manolo. Agora é com você. Ligue e aproveite. 0800 787 4040.
Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h18. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. EG de... Baixou, marcou. Agora está de volta Paulo Lage. Tô de volta sim, Sidney Rezende, agora para falar da zona sul da cidade. Permanece a lentidão pela rua Jardim Botânico. Ambas as pistas estão apresentando essa dificuldade, bem pior para quem vai no sentido Gávea na passagem da Pacheco Leão. O acesso para o túnel acústico também estou observando dificuldade, inclusive mais à frente, chegando na autoestrada Lagoa Barra, lentidão no trecho da Rocinha. Portanto, o melhor caminho para a zona sudoeste da cidade é a Avenida Niemeyer. Boas condições observo também na passagem pela Orla de São Conrado e também no Elevado das Bandeiras. A Avenida Ministro Ivan Lins, dificuldades, por enquanto, até a chegada ao Jardim Oceânico. O bem-estar do seu pet em primeiro plano. Premier nova geração, nova embalagem e nova fórmula com antioxidantes naturais. Compre já. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. Nós cobrimos aqui no Tupi, você deve ter visto as imagens também na TV, o turista que agrediu a namorada, né, com 20 golpes na cabeça. Júlia Cabreiro, que história é essa? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende, boa noite a todos ligados no Jornal da Tupi. Viralizam nas redes sociais as imagens de câmeras de segurança de um elevador de um prédio em Botafogo, Sidney, onde mostram o turista americano Eric Christian Dias socando diversas vezes a namorada dele, que também é dos Estados Unidos. A mulher chegou a levar 26 pontos na cabeça e teve o rosto desfigurado, segundo moradores do edifício onde o casal estava hospedado de férias. Eric foi preso, mas recebeu liberdade provisória 15 dias depois do fato e permanece aqui na cidade do Rio acompanhando o processo, que, de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, corre em segredo de justiça. Sidney. Mais um caso gravíssimo de agressão à mulher. Vamos voltar ao tema nos próximos programas, nas próximas edições, nos próximos jornais. Já voltamos. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Olha, meu amigo, minha amiga, R$500 mil hoje ajudaria a resolver seu fim de ano? Pois fique sabendo que com apenas R$2 você pode concorrer a R$500 mil. E o meu amigo Andrade vai explicar como isso é possível. Alô, Andrade! Vou falar uma coisa pra você, Heleno. 500 mil dá pra resolver o final de ano, mas pra isso você de casa precisa investir apenas R$2. E investindo R$2 no site fazuncap.com, você concorre a 500 mil reais. R$2 é o título pra você concorrer a 500 mil reais. Então, acesse agora fazuncap.com, Heleno. Bom, dá pra resolver todas as contas e ainda passar o fim de ano naquela mordomia junto com sua família. Imagine só você investir apenas R$2 e faturar 500 mil reais. Acesse agora fazuncap.com e aproveite. E lembrando que com apenas R$2, além de concorrer a R$500 mil, você ainda concorre a Pix de R$5 mil e sorteios de 15, 20 e 30 mil reais. Tá barato demais. A gente sabe que com R$2 hoje em dia não dá nem para beber um café, né? Quanto mais títulos você comprar, mais chances tem de ganhar, não é isso, Andrade? Pois é, Heleno. Entra no seu banco agora. Se você tiver 10, 20, 30 reais sobrando lá, compra tudo em título. Quanto mais títulos você comprar, mais chances você tem de ganhar. Imagina que tá todas as suas contas esse ano e ainda sobrar uma grana para viajar com a família. É R$500 mil. Acesse agora fazuncap.com, Heleno. E olha que bacana, hein? Você vai estar concorrendo a 500 mil reais e ainda fazendo uma boa ação para o Hospital do Amor. Acesse agora e você pode salvar seu fim de ano. Fazuncap.com e boa sorte. Agora sim, chegou a hora de você adquirir seu carro ou moto sem pagar juros na parcela. Aqui no Consórcios TFA, você consegue realizar seu sonho com condições que cabem no seu bolso. Instagram, @consórcio TFA Motors. Aqui não é IA, é TFA. Jornal da Tupi.
Dica cultural. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Boa noite, meu amigo Sidney Rezende. Aqui fala, bicho, Carlos Evanei, o cover oficial do rei Roberto Carlos. Passando aqui, Sidney, para dizer que domingo agora, dia 14, vai ter o tradicional passeio, que eu faço todo ano há 17 anos, o Projeto Emoções no Mar da Guanabara, 41ª edição. Telefone de contato, que ainda tem ingresso, é o 99362-3040, 99362-3040. Fora do Rio de Janeiro, é 21 99362-3040. Obrigado, Sidney, mas como é grande o meu amor por você. Grande, Evanel, é um grande passeio, viu? É um grande passeio pra família inteira. Você vai lá, ele recebe de marinheiro aquele bonezinho assim do Roberto, no barco dele. Só não é um navio assim, né, muito grande. É uma escuna, respeitável, mas não é também um super barco desse. Muito mais bacana que o cruzeiro do Roberto Carlos. E tá cantando ali do Carlos Evanei junto ali, um cara extraordinário. E tem buffet também? Buffet? Tem. Vai tomar lá um Guaraná Pirulito, um negócio legal. Aí e é um sucesso, ele tá cantando melhor que o rei. 19h25. Super Rádio Tupi. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de quinta-feira. Ave natalina gentileza 13,98. Chester tradicional 32,98. Peixe salgado site 59,90. Coxa com sobrecoxa 7,99. Carré 15,98. Calabresa sadia Seara 18,98. Assim peça inteira quilo 27,98. Grande costela Baby Beef Pulse Selection 49,90. Tequitos 18,98. Espaguete al dente 4,99. Creme dental Oral B 4 em 1,99. Papel neve com 12 rolos 12,98. Amaciante P 6,98. Visite a nova loja Avenida Automóvel Clube 1745 São João de Meriti. Rede Economia. Economia é aqui. As tiras Oncol Plus são ideais para monitoramento prático e preciso da glicemia. Controle sua diabetes com facilidade e precisão, mantendo sua saúde em dia com Oncol Plus. As tiras confiáveis que já venderam mais de 1 bilhão de unidades no Brasil. E sabe onde comprar Oncol Plus com o menor preço? No Super Saudável Shopping. Isso mesmo, acesse supersaudávelshop.com.br e compre agora. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h26. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Ô Sidney, a foto que aparece no Zap é igual estatística, é igual biquíni. O que mostra sugere, mas o que esconde é vital, rapaz. É uma coisa impressionante. Boa noite, Sidney Rezende, a todos da bancada aí, aqui é Sérgio Sobral de Cordovil. Sim, já aconteceu, né? Eu conheci a pessoa por foto, né? Trocando mensagem, né? E marcamos para nos encontrarmos e eu me aproximar, vi que não tinha nada a ver, né? Mas fui gentil assim mesmo, né? Depois, com a desculpa e não nos vimos mais. Tá? Então, uma boa noite para você e tudo de bom. Não deu match. Ô Barroco, já aconteceu com você de conhecer uma pessoa que era diferente da foto? Pô, encontro amoroso é terrível, hein? Esse caso aí do ouvinte foi realmente ruim, né? É aquele meme, né? Expectativa e realidade. Acontece. Madureira, é muito mais comum do que a gente pensa. Todo mundo capricha, botar ali um filtro, né? Por isso que o importante é você se preocupar com a beleza interior. Isso é coisa de velho mesmo. Velho não. Não, a beleza interior vem em primeiro lugar. Verdade. E saber enxergar isso não é pra qualquer um. É fato. Mais participações, vamos lá. Boa noite, Sidney Rezende, a todos da bancada aí, aqui é Sérgio Sobral de Cordovil. Boa noite, família Tupi. Eu sou o Marcos Farmacêutico, aqui de Itacuruçá, cidade de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Rapaz, uns 3 anos atrás eu tive um site de relacionamento, né? Me inscrevi. Aí fui me encontrar com a pessoa, conversei uns 4, 5 semanas com ela. Fui no local. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem mesmo? Tudo bem. Eu sou a fulana. Eu olhei, quê? É você mesma? Cara, terrível. Nada a ver. Propaganda enganosa. Eu poderia até processá-la. Uma boa noite, família Tupi.
tarde, Rádio Tupi, boa tarde a todos os ouvintes. Meu nome é Pedro Zupo, Vista Alegre. Então, eu fiquei um mês conversando com uma mulher que eu conheci no Tinder, esse aplicativo de relacionamento, estava solteiro, e eu fiquei apaixonado pelaquela mulher bonita. Falei, caramba, muito gata, muito linda. Certo dia ela falou, vem me conhecer. Eu fui lá em Itaguaí, de Vista Alegre a Itaguaí, vocês têm noção de quanto quilômetro é? E eu fui todo empolgado. Quando eu cheguei lá, eu olhei para a foto, olhei para a mulher, era completamente diferente. Esses aplicativos de transformação de foto aí, meu Deus do céu, acabou com a minha alegria, saí de lá transtornado. Que decepção. Pedro Zupo, um forte abraço a todos, saudações flamenguistas. Ô Barroca, você acha mesmo que é muito importante esse visual e tal? Porque todo mundo esses dois casos aí, nesse todo sentido, mundo gostaram do papo, armadilha. mas não gostaram da pessoa, né? Pessoalmente. Todo mundo caiu na armadilha, mas ninguém queria saber da beleza interior que o Madureira falou, não. Eu não o pessoal quero... foi atrás daquela foto bonita, todo mundo se deu mal, a solução é chamar o Procon. Eu não quero dar uma de machista nem de misógino, porque eu não sou. Mas eu acho o seguinte, namorar essa mulher bonita aí, tudo é muito fácil. Quero ver namorar mulher feia, aí que o cara é homem de verdade, entendeu? Aí ele funciona mesmo. Esses caras não quiseram. Vamos lá, mais participações. Temos? Não? Fechamos, a hora não permite, né? Fechamos aqui 19 horas e 30 minutos. É o tema rendeu, tem mais participações e tudo, né? Gente, tá chegando aí o Tamo Junto com aquele bom humor, aquele bate-papo bacana do Cristiano Santos, do Vaguinho. Hoje eles vão receber o palhaço Topetão. Você conhece, Madureira? Topetão, já ouviu falar? Não, Topetão não. Você já viu o Topetão? Não conheço. Quer ver agora? Vou conhecer. Eu quero ver, daqui a pouquinho vai entrar, dá um minuto, o Topetão já por aí. Valeu, Barrocas, um abraço forte, Madureira também, abraço, e toda a nossa equipe. Amanhã voltamos com o Jornal da Tupi.